Bora para o segundo caso especial de estequiometria. Agora vamos ver o que é reagente em excesso, reagente limitante, o que é que significa isso, né? Para que a gente possa continuar a caminhada em estequiometria e, sobretudo, continuar muito tranquilo, sempre lembrando que hoje é um ótimo dia para você aprender química. Bora trabalhar! Gente, primeira preocupação que eu tenho, e bem séria. Às vezes, quando se ouve o termo excesso, vocês pensam que excesso é aquela substância que tem demais, que tem muito, e limitante é aquela que tem pouco. Bora botar uma coisa na cabeça? Excesso não quer dizer que tem muito. Excesso quer dizer que a substância sobra. Limitante não quer dizer que eu tenho pouco. Limitante quer dizer que a substância acaba, que a substância falta. Vocês já perceberam que eu posso ter muito e sobrar? Eu posso ter pouco e mesmo assim sobrar? Eu posso ter muito e gastar tudo. Então quer dizer o quê? Quando você fala que está em excesso, quer dizer que sobra. E aquele que sobra pode ter muito ou pode ter pouco. Eu posso ter bem pouquinho, mas eu usar bem pouquinho do bem pouquinho. Então essa criatura vai sobrar. Então quer dizer, excesso é quem sobra, limitante é quem acaba. Eu posso ter muito e acabar. Eu posso ter pouco e acabar. Então esses primeiros termos, e às vezes eles tentam pegar vocês. Vamos entender como é que eu encontro quem é o excesso e quem é o limitante em qualquer reação. Eu escolhi aqui uma reação, vocês já sabem que a primeira coisa que a gente tem que fazer é balancear. Eu vou balancear aqui, ó, coloco um 2 aqui e um 2 aqui. Vocês podem ver que está todo mundo balanceado. E eu vou começar fazendo a proporção em mols. Imaginem que eu diga assim, cara, 2 mols do hidrogênio precisam de 1 mol do oxigênio. O que é isso? É quanto eu preciso. Aí eu vou lá e leio na questão que eu tenho 10 mols de hidrogênio e que eu tenho 20 mols de oxigênio. O que é que vocês percebem? Isso daí é o que eu tenho. E o que eu tenho pode ser que sobre. Aí o que é que vocês vão olhar? Para a proporção. Se eu tivesse 2, eu precisaria só de 1. É a metade. Então se eu tenho 10, eu só preciso da metade. Quanto é a metade de 10? Não é 20. A metade de 10 é 5. Então eu só preciso de 5. Quer dizer o quê? Que sobra, ou sobram, 15 mols. Essa é a primeira ideia. Vocês estão vendo que a proporção em mol, ela é super fácil. Gente, quem é o reagente importante na reação? O importante é o limitante. Toda vida que você descobrir quem é o limitante, lembre, você vai usar o limitante, porque se você usar o excesso, você vai usar mais do que a quantidade que vai reagir. Então sempre quem limita é quem é importante, quem acaba é quem é importante. Então botar na cabeça, reagente limitante, que é aquele que falta, que é aquele que acaba, é o que eu tenho que usar. Então ele é o importante, ele é que eu tenho que me preocupar. Eu vou criar um espaço aqui para que eu possa fazer vários exemplos com vocês. A gente não tem pressa. A gente só vai se liberar daqui quando vocês realmente entenderem. Vou pegar a mesma equação, ó, 2H2 mais O2, dando 2H2O. Vocês já perceberam que se ele der a quantidade de mols, vai ser super fácil saber quem é que está em excesso. Michel, e se ele desse a massa? Bom, se ele der a massa, normalmente também não é difícil não. Mas se você achar muito difícil, encontre o número de mols. Se você encontrar o número de mols, você olha a proporção em mol. Se eu tenho a massa, eu consigo descobrir o número de mols. Então, se der um desespero, encontre o número de mols. Mas vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho com massa. O hidrogênio pesa 1. Se eu tenho 2H2, isso aqui vai pesar 4. O oxigênio pesa 16. Como é O2, isso aqui pesa 32. O que foi que eu acabei de colocar? Quanto eu preciso. Quem é que vai me dizer quanto eu tenho? A questão. A questão vai lá e diz para ti, eu tenho 40 gramas do hidrogênio e eu tenho, sei lá, 160 gramas do oxigênio. Aí ele diz, quem é que está em excesso? Cara, vocês vão ver que muitas vezes as contas elas não são difíceis de fazer. Se eu quiser saber quem está em excesso, eu vou calmamente perceber o seguinte.
aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 40, está multiplicando por 10. A proporção tem que ser a mesma. Se o hidrogênio aumentou 10 vezes, o oxigênio também teria que aumentar 10 vezes. Se o oxigênio aumentasse 10 vezes, 32, eu precisaria de 320. Eu tenho 160. Se eu tenho 160, tem pouco. Se tem pouco, esse reagente é o reagente limitante. E esse daqui é o que está em excesso. Gente, quem é o importante? É o limitante. De 32 para 160, eu estou multiplicando apenas por 5. Então, se eu multiplicar esse 4 aqui por 5, eu não vou precisar de 40, eu só preciso de 20. Como eu tenho 40, eu posso dizer que 20 gramas está em excesso. Então, sobram 20 gramas. Você vai dizer, Michel, eu estou meio confuso. O que é que eu disse para vocês? Paciência, calma, que eu vou fazer muitos exemplos. Vamos para um próximo. Não tenho preocupação com o tempo, tenho preocupação com vocês aprenderem, tá? Isso é o que me deixa seguro, que me deixa feliz e que vai fazer com que a gente passe. Eu vou colocar agora uma equação diferente. Eu vou colocar assim, ó, CO2 mais CaO, isso aqui dando CaCO3. Gente, eu vou colocar todo mundo em massa. Se eu calcular o CO2, dá 44. Se eu calcular o CaO, dá 56. E se eu calcular o CaCO3, vai dar 100. Vamos fazer assim. Se eu dissesse para vocês que eu tenho 220 gramas desse, que eu tenho 500 gramas desse, e ele disser que quer saber quanto é que eu tenho, quanto é que vai ser produzido de CaCO3. Gente, se eu quiser saber o produto, quem é o reagente que eu tenho que encontrar? O limitante. Se eu quero encontrar o limitante, eu vou procurar aí qual é a conta que eu consigo visualizar mais ou menos. Cara, será que 44, tá certo? 44 para 220. Vocês conseguem ver que tem uma proporção que não é muito difícil? De 44 para chegar em 220, eu podia multiplicar por 10, que dá 440, e dividir por 2, ou seja, multiplicar por 5. Então aqui eu estou multiplicando por 5. A proporção tem que ser a mesma, lei de Prost. Se eu pegar os 56 e eu multiplicar por 5, gente, 5 vezes 56 vai dar 280. Se deu 280, isso significa dizer que eu só preciso de 280. Né? A proporção não tem que ser a mesma. Se eu tenho 500, eu posso dizer que sobram 220 gramas. Gente, quem me importa é o reagente limitante. Vocês estão vendo que o limitante está multiplicando por 5. Como eu tenho que manter a proporção, esse 100 vai ter que multiplicar por 5. Então, quanto é que eu vou produzir? 500. Então, toda vida que eu tiver uma questão, é só eu olhar quem é o reagente limitante. Descobriu quem é o limitante? Você faz. Bora pegar outra. Sempre fazendo vários exemplos para ficar seguro. Cara, vocês querem ver uma coisa bem legal? Chegou na hora da prova, aí deu uma doida em ti. Aí tu vê assim, ó, 2H2 reage com O2, isso aqui dá 2H2O. Aí você começa a enlouquecer lá, porque ele diz que eu tenho, sei lá, 40 gramas. Vou colocar aqui mais um pouquinho mais embaixo. Ele diz que eu tenho 20 gramas de H2 e ele diz que eu tenho 320 gramas do oxigênio. Aí vocês, Michel, com massa eu não consigo ver. Se tu não consegue, olha o que é que tu vai fazer. Quanto é que é o número de mols do hidrogênio? É a massa que ele colocou, 20, dividido pela massa de 1 mol. Né? H2, o hidrogênio não pesa 1, então dividido por 2 gramas por mol. Isso daqui me daria 10 mols. Então eu tenho 10 mols do hidrogênio. Qual é o número de mols que eu tenho do oxigênio? É a massa que eu tenho dele, que é 320 gramas, dividido pela massa molar. Quanto é a massa de 1 mol? Para encontrar quantos mols eu tenho? 32 gramas por mol. Se vocês fizerem essa conta, também dá 10 mols. Então eu tenho 10 mols de cada. Gente, se eu tenho 10 mols de cada, eu posso dizer o seguinte, que se eu tivesse 2 do hidrogênio, eu só precisaria de 1 do oxigênio. Mas se eu tenho 10 mols de cada, se eu tenho 10 mols
do hidrogênio e 10 mols do oxigênio, T, eu posso ter o tanto que eu quiser. Agora, usar, gastar, reagir, quem me diz é a equação. Se 2 precisa de 1, é a metade. Se eu tenho 10, por mais que eu tenha 10, eu não preciso de 10, eu preciso da metade. Então eu só preciso de 5 mols. Quer dizer que esse cara aqui ele está em excesso. E ele tem um excesso de 5 mols. E esse hidrogênio aqui, que é o que eu vou gastar todo, ele é o reagente limitante. Então, ó, tentar não decorar, tá certo? Quando você olha, se você não conseguir ver a proporção em massa, transforma em mol. Se você calcular quantos mols eu tenho de cada um, você vai ver a proporção bem fácil, porque a proporção em mol é sempre número inteiro e pequeno. E aí, meu amigo, você vai conseguir fazer a questão. Vocês querem ver uma coisa? Eu peguei duas questões que envolvem rendimento e ainda envolve esse negócio de excesso limitante, porque eu tenho confiança total em vocês. Vamos pegar e ver isso aqui. Olhem o que é que diz nessa questão aí do Enem de 2014. O bisfenol A é um composto que serve de matéria-prima para a fabricação de polímeros, utilizados em embalagens plásticas de alimentos, em mamadeiras e no revestimento interno de latas. Esse composto está sendo banido de diversos países, incluindo o Brasil, principalmente por ser um mimetizador de estrógenos, que atuando como tal no organismo, pode causar infertilidade na vida adulta. Até agora não serviu de nada isso daí. O bisfenol A, massa 228, ele começou dando a massa. Ó. O bisfenol A, massa 228, é preparado pela condensação da propanona. Então você vai preparar, então é um produto, usando a propanona, que tem massa 58, com o fenol, que tem massa 94, em meio ácido, conforme apresentado. Gente, fenol é quando eu tenho uma hidroxila no anel aromático. A gente vai ver bem na parte orgânica. Fenol é essa primeira substância aqui, ó. Isso aqui é a propanona e esse aqui só pode ser o bisfenol, porque essa outra criatura é água, né? Então vamos começar. O que é que ele disse? Eu vou colocar as massas aqui, ó. A massa do bisfenol é 228. A massa do fenol é 94, mas eu tenho 2. Então, 2 vezes 94. E a massa da propanona, que é essa outra, ele disse que é 58. Vamos olhar os dados agora? Considerando que ao reagir 580 gramas da propanona com 3.760 do fenol, eu obtive 1,14, ele quer saber quanto é o rendimento real. Criando o nosso espaço de sempre, colocar isso aqui, ó. O que é que a equação mostra? O que a equação mostra é que o fenol, vamos colocar aqui, ó, o fenol, ele reage com a propanona e ele produz o bisfenol e a água. Gente, a massa do fenol é 2 vezes 94 gramas. A massa da propanona é 58. A do bisfenol é 228. A da água não interessa. Ah, Michel, por que que não interessa? Porque ele não deu nada da água. Então eu não vou precisar usar da água. Mas eu quero. Pois use. Mas você não vai precisar. Mas use. Aí lá vai você. 2 vezes 94, isso é 188 gramas. Precisa de 58 e produz 228. Quanto é que ele colocou de cada um? Você vai aqui, ó, de fenol ele botou 3.760. 3.760. Beleza. De propanona ele pôs 580. E ele falou que a quantidade obtida do bisfenol foi 1,14 quilos, que é a mesma coisa que 1.140. Tenha paciência com os dados que você faz de cabeça. Olha o que é que você tem. Se de propanona eu tenho 58 e daqui para cá multiplicou por 10, eu tenho que manter a proporção. Se eu multiplicar 188 por 10, dá 1.880 e eu tenho isso aqui tudo, ó. Então, com certeza, esse cara ele está em excesso. Quem é o importante na questão? É sempre o reagente limitante, então é a propanona. Gente, se eu multipliquei por 10, esse 228 aqui, eu também teria que multiplicar por 10,
que daria 2.280. Isso daqui, cara, é o que era para eu ter obtido com essa proporção. Só que vocês estão vendo que eu só obtive 1.140. Vocês conseguem ver que a metade, exatamente a metade, se era para eu ter 2.280 e eu só obtive 1.140, se eu só obtive a metade, quer dizer que meu rendimento foi 50%. Eu esperava um valor, eu obtive outro. Então, meu rendimento foi exatamente 50%. Tranquilo? Vamos para outra, né? Vamos para outra, para ir esse conhecimento ficando na nossa cabeça, a gente perdendo medo. Pode ter o enunciado do tamanho que quiser, que a gente vai acertar. Olha só essa outra aqui, também do Enem. Enem 2016. O cara diz assim, ó. A minimização do tempo e custo de uma reação química, bem como o aumento da taxa de conversão, caracteriza a eficiência de um processo químico. Como consequência, produtos podem chegar ao consumidor mais baratos. Um dos parâmetros que mede a eficiência é o rendimento molar. Aí ele enrola, inventa aqui uma equação, inventa aí uma fórmula que você não precisa, que você sabe o que é rendimento. A pergunta dele, em que N corresponde ao número de mols, ele diz que o metanol pode ser obtido pela reação entre brometo de metila e hidróxido de sódio, conforme a equação química. Ele dá aqui a equação. Aí ele diz, a massa dos elementos é, ele deu a massa de todos os elementos, o rendimento da reação em que 32 gramas do metanol foram obtidos a partir de 142,5 e 80 gramas de hidróxido de sódio é. Ele não quer o rendimento? Ele não disse quanto é que foi obtido? Então eu vou calcular quanto é que era para ter sido obtido. Se eu souber quanto é que era para ter sido obtido, eu descubro quanto é o rendimento, porque ele diz quanto é que realmente foi. Então o que é que eu vou fazer? Criar nosso espaço, veja que eu já risquei nossa equação pra caramba. Eu vou pegar e reescrever a equação, ó. Vai ficar CH3BR mais NaOH. Isso aqui dando CH3OH mais NaBr, certo? O que foi que ele deu pra gente? O que é que ele informou? Ele disse que eu tenho 142,5 gramas do brometo de metila. Cara, se tá em massa todo mundo, eu vou calcular a massa de todo mundo. CH3BR, o C é 12, o H é 1, mas eu tenho 3, e o bromo, ele é 80. Gente, 80 mais 15, a massa desse cara vai dar 95. NaOH, o sódio é 23, o O é 16 e o H é 1. Se vocês somarem, dá exatamente 40. E o metanol aqui, ó, o carbono é 12, mais 3 vezes 1, mais o oxigênio que é 16, mais 1. Daria 15. Mais esse 17, a massa desse cara dá exatamente 32. Então eu tenho 95, 40 e 32. Tá aqui, isso é o que eu tenho. Cara, quanto é que ele usou do brometo? 142,5. Ele usou 142,5. Quanto é que ele usou do hidróxido de sódio? 80. E quanto é que ele obteve? 32. Esses daqui são os dados da questão. Vocês lembram quem é o importante? O importante é o reagente limitante. Vamos procurar quem é? Gente, concordem comigo que se eu tenho 40 para 80, está multiplicando por 2. Se eu pegar o 95 e eu multiplicar por 2, 95 vezes 2 dá 190. E eu só tenho 142,5. Se eu só tenho 142,5 e eu precisaria de 190, eu preciso de mais do que o que eu tenho. Então esse reagente aqui, ele não está sobrando, ele está faltando. Ele é o limitante. Esse daqui é o que está em excesso. Quem é o importante para mim? O importante para mim é o limitante. Então, eu não vou usar essa proporção. Eu vou usar a do limitante. Então, como é que vai ficar isso? Isso aqui vai ficar assim, ó. Se quem me importa é o limitante, vai ficar simplesmente 95, que é o limitante,
produz 32. Se eu tenho 142,5, era para eu produzir M. Se vocês calcularem essa massa, dá bonitão 48. O que é 48? É o que era para eu produzir. Era para eu produzir 48, mas quanto é que eu produzi? 32. Qual é a tua? 48 se o rendimento fosse 100%. Só que quanto é que foi o rendimento? Eu não sei. Eu sei que produziu 32, então o rendimento foi X. Se vocês calcularem esse X, isso aqui vai dar algo em torno de 67%. Aí você vai aqui, ó, marca. Então, ó, sem tapar o sol com a peneira, a gente faz todo tipo de questão. Isso aqui é uma questão que tem excesso, limitante e ainda tem rendimento. Ele disse quanto é que produziu, eu vi quanto é que era para eu produzir com a proporção. Se eu sei quanto é que era para eu produzir e quanto é que eu produzi, eu descubro quanto é o rendimento. Michel, o que é que tu acha de classificar essa questão aí? Fácil, médio, difícil? Com certeza, isso aqui seria uma questão de média para difícil, mas que dá para a gente fazer, dá. Que dá para a gente desenrolar, dá. Essa é a ideia que a gente tem que ter. De boa? Então, ó, lembrar o que é excesso, o que é limitante, lembrar que excesso não quer dizer que tem muito, quer dizer que sobra. Limitante não quer dizer que tem pouco, quer dizer que falta, né? O limitante pode ter muito ou pode ter pouco. O excesso pode ter muito ou pode ter pouco. Excesso sobra, limitante falta. Na boa? Gente, sério. Isso é bem importante, também só resolve de uma forma, treino. Você olha várias proporções para ver quem é que está sobrando, quem é que não. Lembrar do que eu disse, se você se enrolar lá na proporção da massa, transforma para mol, porque a proporção em mol sempre é pequena, a proporção em mol sempre vai rolar legal para você. Dá para fazer na boa, tá? No treino, vocês vão desenrolar e eu vou ajudar vocês, podem contar comigo. Beijo imenso no coração de vocês e eu estou aguardando já vocês no próximo vídeo.